O Galaxy A80 é a oferta mais premium da Samsung dentro da família Galaxy A que foi anunciada no primeiro semestre de 2019. Mas apesar de alguns recursos inéditos e até exclusivos, como uma tela totalmente livre de intervenções e a tal câmera giratória, esse ainda é um dispositivo intermediário que chegou aqui no mercado nacional custando R$ 3.500. Será que vale esse investimento, hein? Falando um pouquinho dessa nova família do Galaxy A, que chegou para substituir a queridinha linha J, a Samsung ofereceu ao público várias opções de aparelhos. Começando por modelos bem acessíveis, ali como o Galaxy A10, que começou a ser vendido por R$ 999, mas já caiu de preço para menos de 700. Passando pelos modestos A20 e A30, evoluindo ali com algumas melhorias nas especificações e alguns recursos do A50 e com mais alguns aprimoramentos, a marca oferece o ainda acessível, mas já bem interessante A70. Só que aí a coisa toda muda de figura com o Galaxy A80, que fica até fora dessa curva. Com o corpo feito em metal e vidro, o Galaxy A80 é um pouquinho pesado no primeiro contato. Claro que não é nada que incomode durante o uso, mas perto dos Galaxy S10 e até o S10 Plus, que são uma pena praticamente, ele pesa um pouquinho sim, viu? Além disso, tem um buraco que fica aberto quando a câmera sobe, que também não passa muita confiança, já que é uma bela de uma porta de entrada para várias sujeiras, aquela areinha de praia e várias coisas que podem reduzir a vida do mecanismo ou, no mínimo, dar uma dorzinha de cabeça depois de certo tempo de uso. Essa telona AMOLED sem nenhum recorte ou outro tipo de interferência e as molduras bem fininhas são um grande atrativo. O botão da Bixby foi eliminado, amém, o que deixa o aparelho só com os 3 botões físicos necessários. O slot de cartão foi parar lá na parte inferior do aparelho, mas ele suporta apenas 2 SIM cards, nada de microSD para expandir a memória aqui, que fica limitada aos 128 GB. Ao lado do slot, a gente tem o conector USB-C, que também vai servir para você colocar um fone de ouvido, já que a Samsung eliminou o conector de 3.5 mm. A empresa manda um fone com uma qualidade bem boa na caixa, com Dolby Atmos e tudo mais, preenchendo bem o som. Mas o adaptador para USB-C não acompanha o kit. O que veio na caixa foi uma capinha de plástico bem resistente, com recorte simples para a câmera. O aparelho é bem robusto e essa proporção de 20:9 é sensacional para assistir vídeos, mas não funciona tão bem assim para quem quer um manuseio mais fácil. Bom, eu não tenho uma mãozinha que possa ser considerada pequena, né? E mesmo assim eu não achei tão ágil o uso assim na rotina. Ainda dá para acionar aquele modo de operação com uma mão dos Galaxy S, que chega a ser até engraçadinho de tão pequenininho que fica a telinha ali do lado, né? Focando um pouco mais na tela, essa Super AMOLED de 6.7 polegadas que ocupa praticamente toda a parte frontal do telefone dá um show como era de se esperar da Samsung, né? As cores são bem vivas, os pretos são profundos e o brilho é suficiente para não dificultar a visão debaixo do sol. Também dá para ir no menu de configurações e adaptar a qualidade da tela de acordo com suas preferências pessoais, né? A proporção também facilita na hora de preencher essa telona só com conteúdo, mas o formato que ajuda também atrapalha um pouquinho às vezes. Alguma vez ou outra eu acabei acionando sem querer os controles do vídeo porque toquei no cantinho da tela e acionei o menu de reprodução. Mas além do que a gente pode ver, a tela também esconde umas coisinhas bem importantes aqui embaixo. O sensor de impressões digitais, por exemplo, funciona, mas ainda é preciso ficar com o dedo parado um tempinho ali para o reconhecimento. Ele não é tão papum como a gente gostaria, mas até que funciona bem. E também não tem reconhecimento facial, até porque esperar essa câmera virar para desbloquear, zero funcional, né? Outro ponto importante é o som que sai do display, já que a Samsung eliminou também os falantes frontais para deixar mais tela ali na frente. O negócio é bem empolgante porque ele vibra a tela para emitir o som, mas na prática você precisa se acostumar com a parte certa da tela onde o som é emitido durante as chamadas, por exemplo. E também rola um vazamentinho de som que, dependendo de onde você estiver e com quem, as pessoas ao seu redor podem ouvir sim as suas conversas. Para ouvir música e assistir vídeos, o som do único alto-falante do Galaxy A80, que fica ali na gradinha inferior, é muito bom. A clareza do áudio e o volume me convenceram bem para um aparelho que tem um alto-falante, né? O que não deixou a desejar mesmo foi a performance. Essa combinação dos 8 GB de RAM com o Snapdragon 730G funciona muito bem. As transições entre os aplicativos são bem fluidas, a latência nos joguinhos é bem baixa e o Android 9 com a One UI vai que vai. Já a bateria é um pouco menor do que a gente gostaria, né?
Os 3.700 mAh que a Samsung colocou aqui ficam abaixo até do A70, que não tem o mecanismo de câmera e tudo mais para alimentar, né? Dá para passar o dia tranquilo em uso moderado, mas não muito mais que isso. A boa notícia é que o carregamento super rápido de 25 watts fez a bateria chegar em 50% em apenas 30 minutos durante os testes, mas a carga completa demorou quase 1h40 de 0 a 100%. A bateria do Galaxy S10 ainda é melhor sim. Mas agora a gente vai falar do que todo mundo quer saber, né? As câmeras. O mecanismo permite que a gente use a câmera traseira para fazer as selfies também, já que ele simplesmente gira para frente quando você toca no botão que aciona a câmera ou faz aquele gesto na tela para cima. O processo de girar a câmera não é um negócio super rápido, o que pode ser um pouquinho irritante para alguns usuários mais irritadinhos. Além disso, também tem o barulho do mecanismo, que fica bem alto na hora de fazer stories para o Instagram, por exemplo. Já quando você carrega um vídeo da própria galeria do aparelho para a rede social, rola um corte automático que elimina essa parte da viradinha. Esse monte de partezinha móvel na câmera também me deixou bem receosa na hora de usar o aparelho, viu? Algumas vezes o mecanismo travou na hora de girar e apesar dele forçar a saída da câmera quando tem alguma coisa bloqueando o movimento, se ele está em cima de uma mesa, por exemplo, com a câmera virada para baixo, ele emite um aviso para desobstruir o espaço e volta a câmera para a traseira como uma medida de segurança. Bom, como eu falei do Zenfone 6, eu cheguei a passar algumas horinhas com ele e calma, não foi tempo suficiente para fazer um comparativo aqui com a A80, hein, só para deixar bem claro. Mas já dá para falar que a opção de usar todos os ângulos intermediários da câmera, não só esses dois travados na frente e na traseira, faz uma falta aqui também. Mas também é importante lembrar que o Zenfone 6 é um modelo premium e o A80 é um intermediário. Falando da qualidade das imagens, o A80 conta com um sensor principal de 48 megapixels f2.0, acompanhado de uma lente ultra-wide de 8 megapixels e o tão famoso sensor Time of Flight para profundidade. A câmera principal faz bem o seu papel e entrega o esperado para suas configurações, com fotos de boa qualidade na luz do dia. Dava para ter uma abertura maior, mas funciona para o que ela se propõe. Já o sensor com ângulo de 123 graus é bom para tirar aquela selfie em grupo e tem uma qualidade bem decente para uma grande angular, mas claro que rolam aquelas distorções bem normais para esse tipo de lente. O zoom ótico ficou de fora do pacote das câmeras dessa vez. Outros detalhes incluem o modo noturno, que dá uma mãozinha em locais mais escuros, mas não faz nenhum milagre, né? Assim como o sensor de profundidade, que entrega um bom modo retrato, mas nada uau! Não, também dá para editar a foto depois que você capturar a imagem, né? Se a gente comparar com imagens de dispositivos como o iPhone XR, por exemplo, é mais provável que a grande maioria do público-alvo da Samsung com o Galaxy A prefira publicar as fotos tiradas com o A80 nas suas redes sociais, já que elas saem bem vivas, com umas cores até um pouquinho fantasiosas, na verdade, vai. Um detalhe interessante é que quando você abre o painel para tirar uma selfie, o aplicativo da câmera some com algumas opções que aparecem na traseira, mesmo ela sendo a mesma câmera, tipo o modo noturno e o panorâmico, por exemplo. A opção de otimização de cena também some na frontal. Mas sabe o que tem aqui? Sim, aqueles filtros que os orientais adoram e a Samsung não desiste de tentar enfiar aqui pra gente. Aquele recurso de embelezamento, quando tá ativo, é bem pesado e deixa todo mundo com cara de boneco de cera. Isso sem falar na opção de afinar o rosto, que é praticamente uma bichectomia, aquela cirurgia de reduzir a bochecha, sabe? Enfim, bem bizarro e ele segue firme e forte aqui no A80. Falando um pouquinho de vídeo, o sensor Time of Flight permite fazer vídeo com foco dinâmico, que é basicamente desfocar o fundo da imagem durante a gravação do vídeo em tempo real. É bem legal, mas se o objeto em destaque se movimentar muito rápido, dá um ruim ali na gravação. Também dá para filmar em 4K, tanto na frontal quanto na traseira, né, por motivos óbvios, porém sem a estabilização de imagem. E filma em Full HD com o estabilizador acionado. Porque, em resumo, ele cropa a imagem para tirar os cantos, que é onde mais aparecem aqueles tremores quando a gente está gravando, né? Em resumo, as câmeras entregam fotos muito boas, mas nada ultra espetacular. Bom, todo mundo sabe que a Samsung dá uma viajada nos preços iniciais dos seus aparelhos, né? Mas que a coisa vai caindo ao longo do tempo. Na linha Galaxy S, por exemplo, dá para ver uma queda de até 35% no preço do lançamento depois de uns 8 meses. Pagar R$ 3.500 no Galaxy A80 agora não é um bom negócio, viu? Principalmente porque a gente acha um concorrente melhor pelo mesmo preço no varejo e, olha só, é da própria Samsung.
Bom, é isso, o Galaxy S10, o topo de linha da marca, já está sendo vendido por esse preço na internet. É aquela concorrência dos varejistas que vocês já estão acostumados, né? Bom, se vocês quiserem entender melhor essa dinâmica de preços, conta aqui nos comentários que eu explico melhor para vocês como funciona isso, beleza? Essa tela enorme, livre de note e qualquer outro tipo de intervenção é realmente ótima. Assim como a qualidade da imagem que a Samsung já está acostumada a oferecer para o seu consumidor. O desempenho do Snapdragon 730 é impressionante e a qualidade da câmera para selfies é muito boa. A opção de gravar vídeos com desfoque também é um ponto positivo aqui, mas esse mecanismo de câmera me parece bem vulnerável para um uso mais rotineiro e natural. E as fotos não são aquela coisa absurda de qualidade que nunca foi vista antes, né? Além disso, uma bateria maior, a entrada P2 para fone de ouvido e um slot para micro SD fazem uma falta aqui nesse pacote do Galaxy A80. Bom, o resumo da ópera é que se você tem R$ 3.500 para investir em um smartphone, dá uma olhadinha por aí porque tem outras opções sim, viu? Mas se você quiser esperar a redução de preço, que nem deve demorar tanto assim, o Galaxy A80 é um aparelho bem interessante. Conta aqui nos comentários o que você achou, se você compraria um Galaxy A80 por um preço mais barato, tipo uns R$ 1.000. Enfim, conta aqui que a gente vai bater um papo e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.